Com certeza você já deve ter ouvido falar ou conhece alguém que tenha intolerância ao glúten ou à lactose, já que o número de pessoas com esse problema parece crescer a cada dia. Saiba mais sobre a intolerância à lactose e ao glúten no Saúde em Prática, que começa agora. E para nos esclarecer sobre as intolerâncias à lactose e ao glúten, a nossa convidada é a Renata Sintra, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Doutora Renata, seja bem-vinda ao Saúde em Prática, é um prazer recebê-la. Prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas de todos. Com certeza, o prazer é nosso. Doutora Renata, nesse primeiro bloco a gente vai saber um pouquinho mais sobre a lactose. Então, gostaria que você começasse nos explicando o que é a lactose de fato. Lactose a gente pode considerar que seja o açúcar do leite, de todos os leites. Ela existe no leite humano, existe no leite de vaca, que é a nossa principal alvo de preocupação por causa do consumo, leite de cabra, enfim, todos os leites, realmente produtos lácteos, contêm lactose, ou seja, é um açúcar que deve ser utilizado no organismo como açúcar. Ele vai ser digerido e utilizado principalmente como fonte de energia no nosso organismo. Agora, eu queria saber qual é a diferença entre a alergia e a intolerância. Algumas pessoas confundem um pouco essas duas coisas, né, Renata? Sim, no organismo a resposta é diferente. Então, pensando assim, no organismo, o que acontece na intolerância à lactose? Eu não consigo fazer a digestão desse açúcar presente em todos os tipos de leite. No caso então é a lactose que é o açúcar. No caso da alergia ao leite, é a proteína do leite que leva o organismo a ter uma resposta inflamatória, uma resposta do sistema imunológico. Então, ela combate, nosso sistema imunológico combate a proteína do leite. Geralmente é uma globulina, uma lactoglobulina ou uma caseína, uma ou outra, mais a lactoglobulina. Então, a gente já sabe que nós não podemos consumir o leite por causa da presença de uma dessas duas proteínas. E acontece para algumas pessoas apenas. Ou seja, é a causa mesmo que é diferente, né? Com relação aos sintomas, eles podem se confundir, né? Porque os dois causam problemas gástricos e acontece na mesma etapa, quando a criança está ingerindo esse leite. Então, o principal sintoma são alterações no sistema gastrointestinal, tá? Como uma diarreia. No caso da alergia, eu tenho também, além disso, eu tenho outros tipos de alterações. Pode ser irritabilidade na criança, pode ser alterações na pele, características de uma reação alérgica. Tá? Então, a alergia está envolvendo o sistema imune. Tá? Já a intolerância à lactose, ela está envolvida com a não digestão desse açúcar do leite. Então, são semelhantes na sua resposta do organismo, mas as duas são bem diferentes. Interessante. Agora, a gente sabe que a intolerância à lactose, ela varia de pessoa para pessoa. A gente pode dizer que existem graus diferentes? Sim, existem pessoas que têm uma deficiência nessa digestão da lactose muito séria. Então, eles não têm uma lactase, que é a enzima que está lá no nosso intestino, tá? E que elas têm um pouco, então elas podem consumir um pouco de leite e quebrar essa lactase. Tem pessoas que não têm quase nada, então eles não conseguem ingerir nenhum biscoito que tenha um pouco traços de lactose. Então, biscoito preparado com leite. Tá? Então, essa é a diferença que acontece e é de cada um. E a gente vai testando com um indivíduo que é um paciente que é intolerante à lactose, a gente vai avaliando qual é o grau de deficiência dessa enzima que digere o açúcar do leite, a lactose. Vai de cada organismo mesmo, né? Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas saber as dúvidas das pessoas sobre a intolerância à lactose. E o Tédio tem uma pergunta que a gente vai conferir agora. Eu queria saber, é uma impressão ou a quantidade de pessoa com intolerância à lactose tem aumentado? Isso é uma dúvida que a gente tem, a gente até comentou, porque parece que cada vez aumenta mais, mas isso é confirmado já cientificamente ou não, doutora Renata? Não é confirmado. O que pode ser que existe que as pessoas estejam mais atentas ao consumo de leite e os sintomas, que é assim que ele é diagnosticado, né? A principal forma de diagnóstico é dessa forma. Você consome a quantidade de leite e sente aqueles sintomas, né, de desconforto intestinal. Então, talvez as pessoas estejam mais ligadas, mas ainda não tem nenhuma confirmação.
Aí tem as causas, né? Não tem nós temos, uma das causas pode ser uma gastroenterite, então um problema, uma bactéria que te atinge o teu intestino. Então eu vou por um motivo de ambiental ou por uma festa, eu tenho uma gastroenterite. Isso pode causar uma intolerância à lactose temporária apenas. Tá? Então, se aumentar o número dessas gastroenterites, o que não tem sido raro, né? Pela qualidade da alimentação que muitas vezes as pessoas têm, então pode ser que exista uma maior prevalência por conta disso, mas não tem nada comprovado que não. Existem pessoas agora, existe um maior número de pessoas intolerantes à lactose. Mas existem outros fatores de risco do desenvolvimento da intolerância à lactose? As pessoas nascem com a intolerância à lactose normalmente? Podem nascer e podem adquirir essa intolerância à lactose. Então, a falta daquela enzima que faz a digestão desse açúcar do leite, da lactose, ela pode ser por falta de, eu não tenho gene, ou tem uma alteração no gene que a gente já conhece qual que é, que faz a síntese dessa proteína, dessa enzima que digere. Pronto. Então, as pessoas podem nascer, mas é raro. Esse tipo de intolerância à lactose, ela é rara. Né? Então, quais são os mais comuns? Então, nós temos sabemos que a lactase, que é essa enzima, né? Ela começa a se formar durante a gestação, tá? E ela se completa ali até umas 32 semanas. Antes, então, se eu tenho uma criança prematura, ela pode não ter essa lactose. Então, um segundo caso, uma segunda causa, né? Que parece que também não é mais frequente, que não parece que as pessoas estão menos preocupadas com essa causa especificamente. Uma outra causa que é muito discutida, que é bem frequente, aí depende da raça, da etnia, tá? É que a gente nasce então com a lactose, desde que eu não seja prematuro e tudo mais, eu tenho essa lactose e ela vai diminuindo, tá? A partir dos 5 anos de idade. Interessante, né? Interessante. Mas aquelas populações que habitualmente ingerem leite, elas mantêm essa quantidade de lactose ainda suficiente para digerir a lactose do leite. Agora, até por curiosidade, qual etnia que normalmente tem essa diferença? Então, pessoas de cor preta também têm uma alta prevalência de intolerância à lactose. Tá? Asiáticos, os mulatos a gente sabe que é intermediário. Tá? E os que menos têm são os caucasianos. Né? Então, dentro do Brasil, você imagina que com essa miscigenação toda, que é difícil a gente identificar qual é a prevalência, mas ela é alta. Com né? certeza. Exatamente por causa da miscigenação, ela é alta, sim. Interessante. Agora, quem tem intolerância, o que ela sente ao consumir um alimento com lactose? A gente acho que adiantou até um pouquinho ali. Normalmente são problemas gástricos, né? Pode sentir desde sintomas mais brandos, mais leves, que é uma distensão abdominal. Aí a gente já explica por quê. Ou só flatulência, desconforto, distende, até casos mais graves de diarreia que a gente chama de diarreia osmótica, líquida mesmo. E em alguns casos, principalmente pessoas mais jovens, elas sentem também náuseas e chega a ter vômitos. Tá? Mas os mais frequentes, os sintomas clássicos, essa desconforto intestinal, essa flatulência, são os gases, né? E uma diarreia quando for um pouquinho mais grave. Tá? Interessante. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o diagnóstico da intolerância à lactose e conhecer mais sobre a doença celíaca. Então, continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre as intolerâncias à lactose e ao glúten. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a doutora Renata Sintra, que é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. E para iniciar este bloco, vamos conhecer a Adriana, que é mãe da Rafaela, que tem intolerância à lactose. E como mãe e filha convivem com essa restrição alimentar? É o que a gente vai ver agora. A Rafaela eu amamentei até 1 ano e 3 meses. Aí depois que eu parei de amamentar, eu substituí pelo leite em pó, que foi receitado pela pediatra, né? Aí quando a escola foi iniciar esse processo de tirar eles da fralda, a professora me chamou para relatar que ela achava que o cocô da Rafaela não era normal, o cocô dela era muito mole. Mas como ela comia bastante fruta, ela comia super bem,
Eu não percebi, assim, que estava mole demais, eu não sabia, né? Então aí eu levei ela na médica e a gente trocou o leite e começou a observar. E a médica me orientou a tirar todos os alérgenos, né? É coisa que cheira muito, né? E parte da alimentação pediu para eu tirar o leite. Caju. O processo do diagnóstico é um pouco demorado, né? E o diagnóstico dela foi mais clínico. Um pouco mais para frente que a gente fez o exame de sangue para diferenciar se era a intolerância à lactose ou a alergia da proteína do leite de vaca. Ela consegue consumir o leite, só que sem a lactose. Tudo isso mais que é sem lactose. Às vezes ela come e aí a gente já identifica que não ficou bom, que já teve reação, ou às vezes demora alguns dias. Então, por isso que também é difícil, assim, o diagnóstico, você identificar, porque às vezes demora um pouco, né? Não tem lactose. A lactose não tem. Ela sabe que ela não pode, né? A gente conversa bastante. Então, geralmente ela pergunta se ela pode. É coisa sem lactose que eu posso comer. O valor dos produtos é mais caro, é um valor diferenciado. E é também difícil encontrar, né? Por exemplo, ano passado, na festa de aniversário dela, eu não conseguia achar uma boleira que fizesse um bolo de aniversário ou um doce. Daí, então, a gente que fez. Esse bolo de chocolate sem lactose. A minha rotina é assim, é ler rótulo e em vários supermercados. Eu mando e-mail para supermercado, mando e-mail para serviço de atendimento ao consumidor de empresa. Eu deixo aqueles bilhetinhos no mercado, sabe? O produto que você quer. Eu deixo, tem supermercado que me telefona, eu converso com o repositor do mercado. A minha rotina é essa, sim, porque é o interesse, né, pela saúde dela. Legal que a Rafaela já está super adaptada aí à alimentação sem lactose e ela mesma já sabe o que não pode comer, né? Com certeza a Adriana tem um importante papel nesse processo todo. Parabéns aí para essa família. Agora, doutora Renata, nós vimos aí a Adriana comentar sobre o diagnóstico. Quantas vezes ele pode ser difícil? Como é que é feito o diagnóstico nesses casos de intolerância à lactose? Para a criança, dela apareceu aí, né, quando ela já estava na escola, para a criança a gente pode fazer avaliação de acidez nas fezes. Porque o que acontece? Quando a gente não digere a lactose, as bactérias vão digerir, elas vão dar conta, as bactérias que estão no nosso intestino vão dar conta de digerir isso e elas produzem ácido nessa digestão, nessa fermentação, né? Então você pode diagnosticar por acidez nas fezes. Mas o mais comum é realmente como foi realizado aqui no caso da entrevistada, que é por sintomas. Mas existem outras formas de diagnóstico, hoje até a diagnóstico genético, e outros comuns também são a ingestão de uma quantidade padronizada de lactose, e aí verifica depois de até 3 horas quais são os sintomas que acontecem. Ou ainda por ar expirado, o hálito mesmo. Porque uma vez que ela não é digerida, as bactérias vão fermentar, né, vão utilizar essa lactose, está lá disponível porque não foi digerida. Então, você tem uma produção de ácidos e é possível verificar, então, pelo ar expirado. E isso é um exame feito em laboratório mesmo? Sim, pode ser, ou pode ser feito pelo próprio hálito, pelo acompanhamento do clínico, tá? Ou em laboratório, seria mais adequado em laboratório mesmo, tá? Verificando quanto que ele expira de hidrogênio, daí no caso. Interessante. Agora, doutora Renata, vamos começar a falar do glúten. Muito é falado dele, mas acho que muita gente não sabe o que é. Explica pra gente o que é o glúten, doutora Renata. Tá. O glúten, agora nós vamos falar de uma proteína. Tá? Então, o glúten é uma proteína que é constituída de 2 tipos que a gente chama de estruturas proteicas. Uma delas é a gliadina. Pronto, essa gliadina é que é responsável por uma agressão no nosso sistema no trato gastrointestinal, na mucosa intestinal, e aí eu tenho uma reação alérgica. Ela agride e causa uma inflamação ali na nossa mucosa intestinal. Aí a mucosa intestinal fica alterada, né, e causa todos a alergia, que nós chamamos de alergia ao glúten. Então, o glúten é uma proteína presente principalmente no trigo
tá? Mas também em outros cereais, que eu acho que isso que é importante saber, né? Então o trigo é o principal, é o que mais tem, o que mais causa essa alergia, né, a esse componente que é o glúten. Então tem no glúten, tem também no centeio, na cevada, no malte, mas no malte mais por causa que ele vem da cevada. E algumas pessoas também não conseguem se alimentar com aveia. A aveia também é muito discutido da aveia, mas também da aveia. Mas cereais, exceto arroz. Então, muito importante isso, né, pra gente. Arroz e para os nossos hábitos alimentares ele é bastante importante. Então, arroz não contém glúten e o principal componente, a principal fonte de glúten é o trigo. Quais os sintomas que pode ter quem consome alimentos com glúten e tem essa intolerância? Você já deu a dica aqui que ele se confunde um pouquinho com a lactose, mas a intolerância ao glúten, como é que ela aparece? Então, no glúten, uma vez que ele está presente no trigo, de novo, ele é importante na primeira infância, né? Uma vez que ela está envolvida, então, com glúten, com trigo, com alimentos, né? Na introdução dos alimentos nas crianças é que vai aparecer essa alergia ao glúten. Então, até 2 anos aparece essa alergia ao glúten, que é também chamada doença celíaca. Tá? Não podemos chamar de intolerância, é mais uma alergia? É uma alergia, um processo alérgico. Ele é chamado também intolerante porque ele não pode consumir. Então, ele deixa de ser intolerante, embora a intolerância seja mais relacionado com o processo de digestão. E não é, ele consegue digerir proteínas, mas essa proteína, ele tem um anticorpo que provoca essas respostas aí do organismo, que leva a diarreia também, mas também a outras alterações, inclusive de pele, inclusive alterações dermatológicas e irritabilidade, são alguns dos sintomas. Uma preocupação grande é porque ela pode ser assintomática. Então, embora a gente tenha aquelas vilosidades, a pessoa não tem diarreia, não aparecem alterações na pele. E aí ela vai ficando desnutrida. Perfeito, exatamente, Juliana. Então, essa é a preocupação. Então, muitas vezes ela fala assim, será que ele tem a doença celíaca, né? Então, você acha que ele não tem, mas ele pode ter essas alterações nas vilosidades do intestino. E aí ele vai ter as deficiências, e algumas deficiências são mais evidentes, são mais graves. E ele vai ficando desnutrido e com alguns nutrientes em falta e mais graves, né? Bom, doutora Renata, agora a gente vai fazer mais um breve intervalo. No próximo bloco, quais as causas que estão ligadas à intolerância do glúten e como manter a dieta sem essa proteína. Tem também a volta do quadro de Olho no Movimento, daqui a pouco aqui no Saúde em Prática. O Saúde em Prática está de volta, hoje recebendo aqui a nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, Renata Sintra, nos esclarecendo sobre intolerância à lactose e alergia ao glúten. Mas antes da gente prosseguir, você vai conferir De Olho no Movimento, que está de volta, apresentando alguns projetos de extensão da Unesp de Bauru, que tem como foco a atividade física. Neste primeiro episódio, vamos conhecer o projeto de ecoterapia. Roda aí! O nosso projeto existe desde 2007, quando eu fiz um curso pela ANDE, Associação Brasileira de Ecoterapia, que é a instituição que normatiza a ecoterapia no Brasil. Aí eu efetivei o projeto na Unesp, como projeto de extensão, em 2008. Nós trabalhamos com criança com paralisia cerebral e distúrbios do déficit de atenção e hiperatividade. Mas nós já trabalhamos com outros tipos de questões, por exemplo, questão emocional. A ecoterapia traz como benefício um estímulo motor que, na verdade, ele vem por um estímulo neurológico. Então, o cavalo, quando ele anda, ele reproduz o mesmo andar do ser humano. Então, a gente tem um movimento quando está sobre o cavalo que é tridimensional. Então, você tem um movimento para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e para trás. Isso vai acontecendo durante o caminhar do cavalo. Esse movimento tridimensional, ele que dá o estímulo para a gente desenvolver vários setores, né? O Leandro veio parar nesse projeto através da escola.
a escola pegou o nominho dele, daí perguntou se eu queria participar, daí eu quis. E faz o ano passado ele participou e esse ano também está participando. E eu estou gostando muito. O Leandro tem paralisia de grau leve e daí afetou a coordenação motora dele, mais as pernas dele. Quando a criança chega, a gente faz uma bateria de avaliação, avalia vários aspectos do desenvolvimento motor, intelectual, como, por exemplo, questões emocionais também. E daí a gente traça um plano para cada criança. O trabalho da ecoterapia é muito individualizado. Então, pelo resultado dessa bateria de avaliação, é que a gente traça um plano para fazer com esse aluno. Ele melhorou bastante o comportamento. Ele ficou mais obediente e na organização das coisinhas dele, ele também melhorou bastante no caminhar, no sentar, no levantar, ele se soltou mais. Dentro da Unesp a gente tem a oportunidade de participar de diversos projetos de extensão, entre eles esse da ecoterapia. O bom da gente participar primeiro da ecoterapia é esse contato que a gente tem com um conhecimento um pouco diferente, mais voltado para a saúde dentro da educação física. E além da gente ter todo esse contato também com os alunos. A gente tem diversos alunos com diversos tipos de deficiências aqui e a gente está sempre tentando trabalhar de acordo com cada um deles. Neste nosso projeto, nós sempre temos uma pesquisa vinculada. Então, cada criança é um estudo de caso que está sendo desenvolvido uma pesquisa com ela. E é um conhecimento que às vezes a gente não teria na universidade, então o projeto de extensão é muito bom por causa disso. Que não fazer eco, eu ando torto, aí depois eu caio. Aí machuca. É por isso que eu tô fazendo a eco. Chega o dia, ele mesmo já vai tomando banho, a hora para vir, não quer faltar nenhum dia. Ele tá gostando muito. Eu gosto desse e desse. Quem quiser participar deste projeto pode nos procurar na Unesp, na Praça de Esportes, porque esse é um projeto do Departamento de Educação Física. Nós sempre fazemos um trabalho em parceria, no momento estamos em parceria com a Prefeitura, com as crianças incluídas. Então a gente conversa com a professora e a gente vê as demandas que as crianças têm para melhorar a inclusão das crianças na escola. E a gente faz esse trabalho aqui com esse objetivo também. Muito legal, quero aproveitar e parabenizar a professora Marli e todos os envolvidos aí com este bonito projeto. Bom, agora, doutora Renata, dando prosseguimento a esse tema de hoje, quais as causas estão ligadas à doença celíaca, a essa alergia ao glúten? O fator genético, sem dúvida, está envolvido com o desenvolvimento dessa doença celíaca. Nos demais, por exemplo, quando aparece para o indivíduo mais outras faixas de vida, isso não está esclarecido. Por que surge essa intolerância ao glúten? Para diagnóstico, a gente verifica, então, a genética, né? O parentesco, se alguém alguém na família possui essa intolerância ao glúten ou essa alergia ao glúten. Agora, Renata, como é feito o diagnóstico a essa intolerância? São exames também? São exames, principalmente pela avaliação de anticorpo antitransglutaminase. Contudo, o padrão ouro, que nós chamamos aquele que realmente vai avaliar se é ou não uma doença celíaca, é uma biópsia intestinal. Tá? E inicialmente, sempre como para a intolerância à lactose, é pelos sintomas. Eu tenho algum sintoma que pode estar relacionado e vou investigar essa transaminase e ele já pode sim ser diagnosticado, mas o padrão ouro, para certeza, é biópsia. Acaba acompanhando, inserindo alimento na dieta, retirando, vendo como que o organismo se organiza. Se os sintomas desaparecem. Interessante. Agora, doutora Renata, a gente tem mais uma pergunta e essa foi feita pelo Douglas. Vamos conferir. Doutora, a gente conhece muitas pessoas que fazem dieta para perder peso, tirando o glúten da sua alimentação. Isso realmente funciona? E aí, o que o glúten tem a ver com a dieta, doutora Renata? Douglas, como a gente falou, o glúten está presente principalmente no trigo, né? E se a gente retirar alimentos que contenham trigo, nós vamos retirar muitas calorias. Então, não
não está relacionado com perda de peso especificamente pela retirada do glúten. Vai estar envolvido com a perda de peso por causa da retirada de calorias provenientes desses alimentos. Consumir muito glúten pode ser prejudicial para o organismo? Se a pessoa não tiver nenhuma predisposição, não será prejudicial ao organismo. Nós vamos digerir, utilizar essa proteína para síntese proteica, síntese de músculos, de outras proteínas importantes no nosso organismo, não. Tem alguma dica aí para facilitar um pouquinho a vida de quem tem que fazer essa dieta aí mais exigente, fugindo do glúten? Se informar. Primeiramente, a gente tem várias maneiras de se informar, tem uma associação de indivíduos que têm essa enfermidade, né, tem que ter esse cuidado, e ler rótulos, como falou no caso da lactose. A mãe fomentando tem que ler muito bem os rótulos. E é uma preocupação tão grande que desde 2013 a legislação brasileira, assim como existe também em outros países, exige que os alimentos que contêm glúten tenham no seu rótulo muito evidente, esse alimento contém ou não glúten. Agora, doutora Renata, a gente falou então sobre a intolerância à lactose e sobre a intolerância ao glúten neste programa. Como seria o tratamento dessas duas intolerâncias? Na prática, como a gente começou a falar do glúten, ele é muito simples e ela deve ser feita sempre com um acompanhamento nutricional. Então, para o tratamento dessas duas enfermidades, é alimentação, retirada ou redução da lactose, tá? No caso do glúten, retirada do glúten, e do trigo principalmente, e dos outros cereais que contêm o glúten também. Tá? No caso da lactose, diferentes níveis de leite podem ser ingeridos, até pessoas que não conseguem ingerir nada. Se mesmo assim a pessoa não tiver uma resposta com a isenção da lactose, a gente tem bastante produtos hoje isentos de lactose, não são tão caros, são um pouco mais caros, mas não são tão caros, ela pode fazer uso de uma medicação, que é a lactase, é a enzima propriamente dita. Então, é o último caso que a gente utiliza, né? Se não responder a essa isenção do leite e derivados, a gente faz o uso dessa medicação. Bom, foi um prazer recebê-la aqui, doutora Renata, acho que esclareceu várias dúvidas, então, muito obrigada pela sua presença, espero que você volte aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Bom, você aí de casa já sabe, né, que pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site, e eu te espero na semana que vem, então, até lá, tchau, tchau.